Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Hoje com o relato A Bruxa da Família. Essa história já tem no canal, mas eu tô gravando outra vez porque o primeiro áudio não ficou tão bom assim. Eu sou a Clara Paula, vamos ao relato. Essa é uma história real vivida por uma anônima. A minha família não é como as outras. Se eu tivesse que defendê-los com uma só palavra, diria que são um bando de mentirosos. Talvez vocês pensem que o que eu estou falando seja baseado em um profundo ressentimento ou uma questão moral. Mas acreditem, todos da minha família cometem o mesmo tipo de erro, inclusive eu. Para que vocês entendam, vou explicar melhor. Desde os meus avós até meus primos e sobrinhos são todos iguais. Meus 2 tios mais velhos estão acostumados a entrar e sair da prisão. Motivos? Eles enganam as pessoas e as roubam depois. Um deles se dedicou por um tempo ao roubo de gado. Ele se fazia passar por trabalhador nas fazendas para depois roubar. O meu outro tio enganava as pessoas com negócios que não existiam. Atualmente se dedica ao roubo de carros, passando cheques sem fundos. Meu avô não era diferente deles. Todos os bens que teve na vida foi enganando e roubando os outros. E sempre foi apoiado pela minha avó. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. O caso da minha tia mais nova é muito parecido. Ela se dedica à bruxaria, ou pelo menos era o que ela dizia. Minha mãe, na ânsia de se afastar da má fama da família, decidiu se casar com meu pai quando tinha apenas 18 anos. Meu pai, 15 anos mais velho, é médico. Ele era de outra cidade, veio para trabalhar. Assim, não conhecia a fama da família da minha mãe. Com o tempo, as coisas erradas que eles faziam começaram a nos afetar diretamente. A má fama e os maus negócios fizeram com que as pessoas deixassem de confiar no meu pai. Isso o obrigou a deixar o seu trabalho como médico e procurar outro tipo de trabalho. Por fim, ele teve que ir trabalhar nos Estados Unidos. Já nessa época ele estava cheio de dívidas e além das dívidas tinha que arcar com as despesas da casa. Minha mãe tinha um trabalho de meio período para ajudar. Apesar de ter tido a oportunidade de ter ido com meu pai, ela nunca foi. Dizia que mesmo ela não querendo, ela tinha que ficar perto da sua família. Por alguma razão, a única pessoa que ela parecia confiar era minha tia, a suposta bruxa. Falava que ela nunca ia jogar sujo com ela, que não era confiança, mas que tinha certeza que ela nunca lhe trairia. Foi por essa razão que, enquanto eu ia crescendo, sempre estive muito perto da minha tia. Conforme eu ia ficando mais consciente, entendi que minha mãe não se dedicava a mim, mas sim a minha tia. E acreditem, não era bem bruxaria o que ela fazia. Digamos que seus trabalhos eram mais terrenais, para não dizer que era uma charlatã profissional. Entrar na sua casa era como entrar num filme de terror. Cheios de estátuas de santos, demônios, cristais, estrelas, taças, animais desenhados. Sempre havia cheiro de incensos que chegavam até o cérebro. Ela sabia vender muito bem seus serviços. Estava sempre vestida com uma túnica branca e negra, com colares enormes de bijuterias pendurados no pescoço. Tinha um cabelo comprido e usava sempre solto, para aparentar ser mais velha do que era. Geralmente andava descalça, pois dizia que isso era o que as pessoas queriam ver. Eu vivo em uma pequena cidade no México. Esta cidade é famosa por ter muitos charlatães.
Geralmente são homens que brigam por chamar a si mesmo de bruxos mais velhos, como se esse título lhes dessem o direito de cobrar mais caro às pessoas que encomendam os seus trabalhos. Se sabe fazer bem, pode ganhar muito dinheiro e o risco é mínimo, a menos que você se meta com as pessoas erradas. Quando comecei a ajudar minha tia a enganar, eu fiz pelo dinheiro e a sensação de mentir. Teve uma ocasião que eu fingi ser uma menina que estava possuída por um demônio. E na sala de espera havia pessoas necessitadas que queriam crer em alguma coisa. Eu gritava como uma louca, para depois sair exausta e me debulhando em lágrimas. Tudo para que minha tia dissesse aos clientes que ela acabava de tirar um demônio do meu corpo. Em outras ocasiões, ela me apresentava como uma ajudante, com poderes mediúnicos que tinha o dom de falar com os mortos. Mas o melhor de tudo foi uma vez que tive que fingir que no momento do contato com um familiar de uma pessoa que estava desencarnado, que um demônio se apoderou de mim, fazendo um show na frente das pessoas, unicamente para fazê-los crer que seu familiar estava em outro lugar, que não era o céu. Dessa vez eu cuspi na cara da mulher, que aterrorizada pedia que ajudasse seu familiar a cruzar o umbral. Minha tia sempre dizia: a bruxaria não existe. E eu acreditava completamente. Uma noite, enquanto eu jantava com minha mãe, ela me perguntou por que eu continuava a passar tanto tempo com a minha tia, pois eu já tinha 18 anos e não precisava que cuidassem de mim. A minha resposta foi que eu gostava de ver como ela enganava toda aquela gente. Gostava de ver como eles se desfaziam das poucas coisas que tinham para ter um pouco de esperança. Me divertia ver como aquelas pessoas, cheias de culpa, buscavam a maneira de se ajudar no lugar errado. Fui sincera e pelo menos não menti para minha mãe nesse momento. Nesta noite recebi um sermão de quase 2 horas no qual ela me recordava pela enésima vez que nossa família era um bando de boa vida e que por culpa deles meu pai tinha que trabalhar em outro país, vivendo longe da gente. Por alguma razão, minha mãe se sentia superior a eles. E de alguma maneira, ela era, pois nenhum de seus irmãos e demais familiares se metia com ela. Esta noite, minha mãe me proibiu de voltar ao local de trabalho da minha tia. Não me proibiu de vê-la, segundo ela, porque ia chegar o dia em que suas mentiras lhe trariam problemas e não queria que eu fizesse parte disso. Para que ela não seguisse com um sermão, lhe disse que sim, que eu ia lá somente para pegar umas coisas que eu tinha deixado e que eu precisava para a escola. Ao chegar na casa da minha tia, vi a luz acesa. Então chamei na porta várias vezes, mas ela não abriu. Então pensei que podia ter acontecido algo. Resolvi ir pela parte de trás da casa. Tentei ver pela janela que dava para o seu quarto, pensando que talvez estivesse dormindo. Mas quando olhei, eu a vi na varanda do seu quarto. A porta estava entreaberta e dava para ver o que estava acontecendo. Ela cobria o rosto com as mãos e parecia que falava com alguém. Depois levantou-se de uma forma nada natural. Tinha as costas encurvadas, os joelhos meio tortos para dentro e os braços esticados para frente. Com a cabeça parecia dizer que sim, mas não dava para ver com quem estava falando. Depois de alguns segundos, seu corpo começou a se mover, como se fosse uma marionete. Não entendi o que estava acontecendo, mas vi que ela estava sendo forçada a agir daquela forma.
Vi sua expressão de angústia e de dor. Eu não fiz nada nesse momento, pois tinha medo e não queria que acontecesse o mesmo comigo. Nesse momento, lembrei das palavras da minha mãe. Um dia, suas mentiras vão lhe trazer problemas e não quero que você faça parte disso. Caminhei lentamente para a entrada principal, com a intenção de bater na porta. Talvez com o barulho parassem de atormentá-la. Mas no momento em que toquei a porta, ela abriu. "Olá, minha filha, o que faz aqui?" me perguntou, como se nada tivesse acontecido. Estava usando a túnica e um xale que lhe cobria os ombros. "Olá, tia. Está sozinha?" "Sim, com quem mais eu poderia estar?" "Não sei, foi só uma pergunta." Eu vim buscar umas coisas e lhe dizer que a mamãe já sabe que eu estava lhe ajudando a enganar as pessoas, e ela me proibiu de fazer de novo. Ela me lançou um sorriso delicado e disse: "Eu imaginei. Não se preocupe, faça o que sua mãe disse. Contrariá-la pode ser perigoso." Esta noite, me despedi da minha tia com a sensação de que quem tivesse com ela ia lhe fazer mal. Passaram-se semanas que eu não falava com ela. Passava perto do seu local de trabalho, mas não me atrevia a ir falar com ela. Não ia à sua casa por medo de voltar a ver aquilo, ou pior, que algo me passasse. 2 meses depois, nos avisaram que 2 homens em uma caminhoneta cinza entraram na casa dela e lhe dispararam a queima-roupa, tirando-lhe a vida. Aquela notícia me devastou e correu pela cidade como um rastilho de pólvora. Todos tinham muitas versões sobre o motivo da sua morte. Uns diziam que ela guardava substâncias ilícitas e que uma gangue rival tinha ido cobrar-lhe. Outros que ela se meteu com o marido de uma mulher muito influente. E muitas outras versões que não vale a pena contar. Havia uma versão que corria mais na minha família, que tinha mais a ver com o seu trabalho. Segundo minha mãe, uma família lhe procurou, uns 2 meses antes, para que curasse o patriarca dessa família. Era um senhor muito enfermo, que os médicos já tinham desenganado. O problema é que eles não aceitaram o diagnóstico dos médicos, pois eles acreditavam e eram fiéis à bruxaria. Sabendo que o homem ia morrer, a minha tia aceitou o trabalho. Claro que em troca de uma boa quantia em dinheiro. Com o passar dos dias, o homem veio a óbito e a família veio reclamar a minha tia. E com a disfarçatez que lhe era característica, disse que não fazia reembolso, que seguramente era decisão de Deus levá-lo e que ela não podia fazer nada a respeito. Antes de ir, um dos filhos do falecido disse que ela iria se arrepender de ter brincado com eles e que nunca ia poder usufruir desse dinheiro, coisa que finalmente terminou acontecendo. Depois da sua morte, comecei a ter sonhos horríveis e estranhos, quase todos relacionados com ela. Um dos sonhos eu a via naquela noite em que ela se movia como uma marionete. Ela me olhava pela janela e me pedia que eu tocasse fogo em tudo. Em outro, ela estava em seu local de trabalho falando com seus pais falecidos, dizendo que eu tinha que ajudá-los a partir. Mas o sonho mais horrível mesmo era um que eu a matava com uma pistola. Eu não aguentava mais aquilo. Eu não dormia, me sentia culpada. Eu não estava conseguindo viver em paz por não tê-la ajudado naquela ocasião. Seguramente aqueles que a mataram estavam aí, torturando-a. Talvez eu pudesse ter feito mais por ela. Como eu não dormia e esses sonhos me atormentavam, contei à única pessoa que eu confiava. Minha mãe podia ser uma mulher séria, com certos valores morais,
podia ter diferenças com a família, vê-los como pouca coisa, mas eram família e sempre estaria aí para ajudá-los. Assim que lhe contei o que vi na casa da minha tia, fui surpreendida com sua reação. Para ela, parecia não lhe importar o que passou com sua irmã. Disse que ela teve o que mereceu, por ter enganado tanta gente com suas mentiras, e que eu tinha tido sorte de me afastar dela na hora certa, e que lhe agradecera por ter me salvado a vida. Eu não podia acreditar. Como era grande o ódio que ela sentia pela própria irmã, a ponto de não sentir compaixão pela sua morte. Aquele dia, me senti muito decepcionada com minha mãe. Mas essa não foi a última vez. Uma tarde, minha prima Berenice veio até a minha casa me fazer uma visita. Berenice é filha do meu tio ladrão de carros. Bem, ela me procurou para contar que 2 noites antes da morte da nossa tia Lumila, ela foi até sua casa deixar-lhe dinheiro e umas peças de ouro. Ela era sua madrinha e de um de seus filhos, pois queria deixar-lhe algo antes que fossem atrás dela. Minha tia sabia que iam matá-la, já que lhe haviam ameaçado, e 2 dias antes carros estranhos rondavam sua casa. O mais estranho é que quando contou à minha prima, não parecia ter medo, e de certa maneira até parecia dizer com alívio. Antes de ir, deixou dito que quando me visse, me dissesse que queimasse a boneca que minha mãe tinha em seu guarda-roupa. Eu não sabia do que Berenice estava falando. Ela também não quis me explicar mais. Segundo ela, não queria ter problemas com a família. Bem, esta noite eu não fiz nada. Esperei até o dia seguinte. Quando minha mãe foi trabalhar, eu comecei a procurar a boneca. O que encontrei foi justamente isso. Uma boneca de pano igual à que minha avó fazia quando minha mãe e minha tia eram crianças. A boneca estava feita com aquelas telas de saco de café e tinha cabelos compridos e da cor dos cabelos da minha tia. Fui até a área de serviço, coloquei a boneca no tanque, peguei uma garrafa de álcool e um isqueiro e acendi o fogo. A tela foi se desfazendo e um odor pestilento tomou conta do ambiente. E dentro tinha mais cabelo, igual ao que tinha na cabeça da boneca. Enquanto queimava, o odor ficava pior. Aí deixei, até que não restasse mais nada dela. E quando chegou a tarde, o mais horrível aconteceu. A minha mãe chegou do trabalho e, sem dizer nada, me fez sentar à mesa da cozinha. E me disse: "Sua tia Lumila sempre soube que tu iria deixá-la livre. E eu sabia. Por isso, não queria que você tivesse contato com ela. Pode ser que, no fundo, eu não a odiasse tanto assim. Agora você vai saber toda a verdade. Por que ela dizia que a bruxaria não existe? A minha mãe me confessou que a boneca era uma amarração, e isso lhe permitia que ela pudesse manipular a vida da sua irmã. O dinheiro que ela cobrava para fazer os trabalhos para enganar as pessoas, ela lhe dava uma parte, referente a uma dívida que ela e seus irmãos provocaram na nossa família, que tinha culminado em acabar com a carreira do meu pai. Havia outros 2 bonecos escondidos, que representava seus 2 irmãos, e que enquanto eles não pagassem a dívida e meu pai não voltasse a morar com a gente, ela não os liberaria. Me falou que o que eu vi na casa da minha tia naquele dia foi só uma demonstração da força do seu trabalho de amarração, enquanto ela brincava sentada na sua cama, ao mesmo tempo que brincava com o corpo da sua irmã. Ela estava lhe ordenando que ela se afastasse de mim para sempre.
Foi por isso que a minha tia nunca me contou nada do que aconteceu, pois a verdadeira bruxa da família era minha mãe. Faz 1 ano que meu pai voltou a morar com a gente. E segundo eu entendi, meus tios terminaram de pagar sua dívida com ela. Um deles foi embora da cidade para o mais longe possível, e o outro segue fugindo da justiça. Meus primos seguem morrendo de medo da minha mãe, e por nada neste mundo se aproximam da gente. Meu pai, aparentemente, não sabe de nada e prefere se manter longe de tudo isso. Mas acho que no fundo ele sabe do que minha mãe é capaz se ele tentar deixá-la. Eu agora vivo sozinha na mesma cidade, mas por medo da minha mãe e por amor ao meu pai, não me atrevo a ir para longe deles. Acreditem, neste dia eu entendi por que a minha tia dizia que a bruxaria não existe. Pois as bruxas de verdade, aquelas que realmente podem te arruinar ou salvar a vida, simplesmente não vão te dizer. Estão aí ocultas para fazer-nos acreditar que tudo isso é charlatanismo ou embuste. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.